Bom dia, pessoal. Bem-vindo à IBD, a melhor escola do mundo. Hoje nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. Espero que vocês estejam lendo esse material, né? O livro todo, dessa vez foi o livro todo. E o tema da lição de hoje é um chamado à adoração. O que acontece aqui é que Deuteronômio foi o último livro escrito por Moisés, né? Então nós temos lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o último livro, então a gente termina o Pentateuco nessa lição de hoje. Então vamos recordar algumas coisas, né? O povo estava lá olha aqui no mapa, né? O povo estava lá no Egito, aí a gente tem lá a flechinha lá em Sucote, tá vendo Ramsés, Sucote, tal, onde eles atravessam o Mar Vermelho, e acontece o êxodo, né? Então nós estudamos esse momento todo da libertação do povo do Egito, lá em Êxodo. E eles partem, então, para o Monte Sinai, né? Lá no Monte Sinai, o povo recebe a lei, Moisés recebe a lei das mãos de Deus, e o povo constrói o tabernáculo, eles ficam lá um ano, né? E recebem todas as instruções, toda a lei de como deveria ser a adoração a Deus, né? Como Deus queria ser adorado, e Deus pede do povo santidade, né? Antes de sair de lá, Deus pede para que Moisés faça o censo, né? O censo, que, como nós vimos no livro de Números, é como Deus, aqui no Monte Sinai, tudo que acontece no Monte Sinai, a gente vê registrado lá em Levíticos, né? Que é o livro da lei. Depois, a gente vê em Números, que eles estão aqui no Monte Sinai ainda, e Deus pede para que Moisés faça um censo de todos os soldados que poderiam ir para a guerra, né? Então, conta todos os soldados, todos os homens que poderiam ir para a guerra e organiza, né? Moisés organiza todo o acampamento para que ele caminhasse como um exército. Porque agora eles estão indo lá para Cades Barneia. Lá em Cades Barneia, que é um pouquinho antes da entrada da Terra Prometida, é onde Moisés manda 12 espias para a Terra Prometida, para Canaã, e eles vão lá, olham tudo, quando voltam, 10 deles falam, não dá para entrar nessa terra, tem cidades fortificadas, muradas, gigantes, nós não vamos conseguir vencer esse povo, nós não vamos conseguir conquistar. 2 homens falaram o contrário, falaram, não, nós estamos com Deus, mesmo que haja gigantes, nós vamos conquistar a terra, porque Deus está conosco. Eles foram os únicos que tiveram fé, só que os 10 infestaram, eles fizeram com que o povo desacreditasse de Deus, da promessa de Deus, e o povo todo se voltou contra Josué, Calebe, Arão e Moisés. Moisés teve que interceder pelo povo, né? Mas Deus falou, tá bom, o povo vai entrar, eu vou cumprir a minha promessa de que o povo de Israel vai conquistar a terra prometida, mas esse povo incrédulo não vai entrar na terra prometida, eles vão morrer no deserto, eles vão ficar 40 anos no deserto, e só os filhos deles é que vão entrar na terra prometida. Então, todos aqueles com menos de 20 anos, e aqueles que nasceram no deserto, entrariam na Terra Prometida. Então, lá em Cades Barneia, Deus fez com que o povo voltasse e ficasse circulando no deserto por 40 anos. Um trajeto que poderia durar 11 dias, alguns falam um pouquinho mais, né? Porque eles estavam crianças, com animais. Um trajeto que eles poderiam fazer em menos de um mês. Eles fizeram em 40 anos porque desobedeceram a Deus, não confiaram na promessa de Deus, não tiveram coragem de entrar na terra e de conquistar a terra prometida. Bom, enquanto eles caminharam, né, aquela geração que saiu do Egito foi morrendo no deserto, né? E o que acontece então aqui é que depois do povo ficar bastante tempo circulando, quando dá os 40 anos, né, Moisés e o povo com o exército já de Israel passa para essa região aqui de Edom, né? Eles passam por Edom, os edomitas não deixam que eles passem pela terra deles, eles têm que dar uma volta, né? Depois eles passam por Moabe, ficam acampados em Moabe. É aqui que acontece aqui que o rei de Moabe pede para que Balaão
faça os feitiços dele, né, contra o povo, amaldiçoe o povo, mas Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo, né? E Balaão acaba só proferindo bênçãos ao povo. E só que o povo, os povos que não deixam o exército passar, vão sendo, Israel vai conquistando. Deus fala, vocês podem, então, esses povos que não estão deixando vocês passarem, eles vão ser exterminados. E foi o que aconteceu com o rei de Seom, né? Com Og. Então, Israel já começa a conquistar algumas terras fora de Canaã, né? Nessa região leste aqui, nessa região de Moabe, aqui, ó, um pouco mais à frente, no finalzinho dessa flecha aqui, lá pertinho de Jericó, eles já começam a conquistar essa terra aqui, né? Do lado direito do Mar Morto. Então, o exército de Israel, com a liderança de Moisés e o comandante Josué, conquistam algumas terras desse lado aqui, né, do lado ao leste de Jericó. Bom, o que acontece então em Deuteronômio é que eles estão aqui acampados nas campinas de Moabe. Vamos ler então, lá no capítulo 1, versículo 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Starote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo... Então, o que Moisés está fazendo agora é que ele está com o acampamento de Israel em Moabe, e ele parou e falou, agora vocês precisam, essa nova geração. Então, Moisés para com a nova geração, porque todos já haviam morrido. Inclusive, Arão já tinha morrido, Miriam já tinha morrido, né? E estava ele e toda a nova geração que entraria em Canaã. E ele prepara essa nova geração para entrar com a lei de Deus. Então, ele vai explicar a lei de Deus para essa nova geração. Ele vai fazer uma retrospectiva da história para que esse povo novo, essa nova geração, esteja preparado espiritualmente, com um bom relacionamento com Deus e uns com os outros para poder tomar posse da terra prometida. Né? Então, olha só as campinas de Moabe, o acampamento de Israel nas campinas de Moabe, né? Isso aqui é lógico que é uma gravura, né? É digital, não é como acredita-se que era, né? E então ele está acampado, o Israel está acampado nas campinas de Moabe, e a gente vê como Deus cumpriu a sua promessa com Abraão. Olha só lá no 1:10. O Senhor nosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, os faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. A gente vê aqui já o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que agora o povo de Israel como as estrelas do céu, olha quanta gente, né? Deus cumpre as promessas dele. Então, Moisés está do lado de cá do Rio Jordão, tá vendo aqui nessa figura, dá para ver a terra prometida, né? Como uma figura da terra prometida lá do outro lado, todo o povo aqui acampado do lado a leste da terra prometida, e Moisés então faz os discursos de despedida para o povo. Ele sabe que ele vai morrer, né? Que Deus vai levá-lo, e então eles põem a lei de Deus e preparam essa nova geração para entrar em Canaã. Ele mesmo não entraria, né? Deus não permitiu que ele entrasse, mas ele pôde subir no monte e ver toda a terra de Canaã. Isso quer dizer, só ele era o ancião, né? Todos os outros estavam mortos. Ele, Josué e Calebe faziam parte daquela geração anterior, e só Josué, Calebe e a nova geração entraria na terra prometida, né? Então, o que Moisés faz aqui, que é muito importante, é que ele faz uma retrospectiva do passado. Do capítulo 1 ao 3, ele mostra para o povo de Israel, essa nova geração, ele conta a história para que eles não caiam nos mesmos erros que os pais deles caíram. Então, sabendo do passado, né, a nova geração podia evitar repetir os pecados de seus pais. Essa retrospectiva é feita, então, no capítulo 1, 2 e 3. E ele faz essa retrospectiva
lembrando o povo de algumas situações, né, de algumas coisas que a geração anterior fez, das murmurações, da rebeldia, né? E então a gente vê aqui, por exemplo, Nadab e Abiú, né, os sacerdotes, os filhos de Arão, né, que ofereceram fogo estranho, como deveria ser o sacerdócio, né? Então ele fala quanto isso era, essas rebeldias, né, fizeram com que Deus ficasse irado, né? O evento aqui das codornizes, quando o povo queria muito carne, eles começaram a murmurar, Deus mandou as codornizes, mas ele também veio com juízo sobre o povo. Depois a gente tem outros episódios acontecendo com revolta contra a liderança, né? E depois a gente vê também as serpentes abrasadoras, né? O juízo de Deus com as serpentes, o povo, os 12 espias, os 10 que persuadiram o povo a não entrar na terra porque eles não teriam condições, né? Então a gente vê nesses capítulos Moisés fazendo uma retrospectiva do passado, mas ele também mostra para o povo que apesar da murmuração, apesar do descontentamento do povo da geração anterior no deserto, Deus foi justo, mas ele foi misericordioso, ele continuou dando provisões, mandando maná, né? E ele vai mostrando aqui, por exemplo, o maná, lembra do Egito, como foi forte a mão de Deus, né? Tirando-os do Egito, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho, com esse milagre maravilhoso, né? Mostrando que os pecados deles poderiam ser perdoados, né? Por meio dos sacrifícios e da promessa do Redentor. Então, Moisés, ele vai contando para essa nova geração como o Senhor trouxe a justiça dele sobre o povo no deserto, né? Mas como Deus também não abandonou as suas promessas da aliança que ele fez com o povo de Israel. Moisés também ajuda a nova geração a dar o devido valor a tudo que Deus havia feito por eles. Bom, quando a gente entra lá no capítulo 4, sim, né, 4, a gente vê o quanto a gente vê Moisés explicando para o povo que aquela terra onde eles entrariam, a terra de Canaã, eles adoravam muitos deuses falsos, né? Deuses que eles nunca ouviram falar, né? E práticas que eles nunca ouviram falar. E aqui mesmo a gente tem uma figura de um deus, né? A gente está vendo aqui atrás os homens colocando lenha. Eles ofereciam os próprios filhos para serem queimados. Então eles colocavam, tinha um buraco na barriga do deus, né? E eles colocavam, geralmente o primogênito, eles ofereciam em sacrifício para os deuses, né? E faziam festas e muito sensualizadas, né? Com todo tipo de perversão sexual. Então existia assim muito a idolatria desses povos era muito grande. E Deus fala assim: quando vocês entrarem na terra, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser exterminar os deuses, né? Vocês vão derrubar esses deuses, né? E as práticas desses povos eram muito, muito más, né? Só que Deus então faz uma coisa para Israel. Ele fala assim: eu estou fazendo uma aliança com vocês, né? Vocês são o meu povo. Eles adoram muitos deuses. Vocês saíram do Egito que adorava muitos deuses, mas vocês vão adorar um Deus só, que sou eu, e eu sou o único Deus. Vocês precisam entender que eu sou único, existe um único Deus, né? E eu vou fazer uma aliança com vocês. Era comum alianças no Antigo Oriente, né? E a aliança que Deus faz primeiro com os 10 mandamentos, né? E depois a gente vê toda a lei escrita aqui, desde Êxodo, Levítico e Números, a lei que Deus deu para Moisés, para que Moisés registrasse e ensinasse o povo. Israel precisava entender que Deus era o seu libertador e rei, né? E que eles eram um povo privilegiado por ter esse Deus no meio deles. Nenhum povo da terra tinha o Deus criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro entre eles.
As alianças eram comuns, então, aqui a gente tem um código de lei dos hititas, escrito nas tábuas aqui da lei, e seguia o padrão costumeiro dos tratados daquela época, né? Então, a gente tem mais ou menos essa estrutura de uma aliança na época de Moisés, que depois a gente vê em Deuteronômio, né, que Deuteronômio segue mais ou menos essa estrutura também. Um preâmbulo citando o autor do tratado, um prólogo histórico descrevendo o relacionamento entre as duas partes, né, entre o rei conquistador e aquele povo que estava sendo conquistado, as estipulações explicando as responsabilidades mútuas de cada um, o rei que ia cuidar daquele povo e o povo que deveria servir e respeitar, né, a liderança do novo rei. Uma cláusula documental que descreve o documento, o que contém nesse documento, quais são as leis, as regras, né? Uma lista de deuses testemunhas do tratado, né? Os povos antigos era assim, e bênçãos e maldições, ameaçando o vassalo, né? Esse povo que está sendo recebido, né? Que foi liberto de alguma que foi conquistado numa luta, né? E ameaçado com doenças, morte, exílio, caso eles rompessem o tratado, mas prometendo prosperidade e bênção caso eles fossem fiéis. Bom, uma aliança comum, então, naquela época, seria mais ou menos assim, como está escrito aqui na tela. Oi, eu sou seu novo rei. Acabei de destruir seu exército inteiro e matei seu antigo rei. Além disso, ficarei feliz em massacrar qualquer pessoa que se colocar contra mim. Ah, e a propósito, aqui está um tratado para que você saiba quais são as novas regras. Essas novas regras, então, era o documento que registrava essa aliança. A aliança de Deus com seu povo segue aquela estrutura, né? Aqui em Deuteronômio, a gente vê essa estrutura em Deuteronômio. Quando Moisés começa a ensinar essa nova geração, ele está fazendo Deus está fazendo uma aliança com a nova geração, né? Mas ela tem muitas diferenças. Olha só, a aliança do Deus verdadeiro, né? Do nosso Deus, do Deus de Israel. Eu sou o seu Deus que te libertou da opressão, da escravidão. Lutei, cumpri e continuarei cumprindo minhas promessas em seu favor. Aqui está um tratado para que você saiba e se lembre do meu carinho por você, bem como de suas responsabilidades nesse relacionamento. Essa é a sua nova norma. Olha só que bonito. Deus mesmo escreveu as normas da aliança para que Moisés ensinasse o povo de Israel, né? E Deus pede para que o povo seja fiel. Nessa aliança com essa nova geração, Deus pede para que eles sejam mais fiéis do que os seus pais foram, porque os pais deles morreram no deserto, né? E ele relembra essa nova geração daquela primeira aliança firmada lá no Sinai com os pais deles, né? E faz com isso a repetição dos 10 mandamentos. O que Deus queria que o povo, essa nova geração que vai entrar em Canaã, fizesse é que o povo amasse a Deus, porque se eles amassem a Deus, eles iam obedecê-lo. Quando a gente ama alguém, a gente obedece. E a gente, pelo menos, procura obedecer, né? Então, Deus chama essa nova geração para desenvolver amor por Deus, né? E também transmitir esse amor aos seus filhos, né? Deus é um Deus bom, né? Nosso Deus é um Deus que é justo, bom, mas ele só tem, ele é perfeito, né? Então, amar um Deus bom e perfeito não é difícil, né? Desde que a gente entenda e conheça a Deus, a quem Ele realmente é, né? Se o povo amasse o Senhor em seu coração, eles iriam obedecer. Né? Então, o versículo principal, que está no centro do livro de Deuteronômio, na verdade, toda a lei de Deus, né? É esse aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração. E depois ele segue falando, ensine isso aos seus filhos, né? Mas esse mandamento é muito importante, porque ele está chamando Israel e nos chamando, né? Para que a gente ame a Deus com todo o nosso ser interior, com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser,
né, com toda a nossa alma. Então, Deus quer que a gente não tenha outros amores, é uma exclusividade. Nós estamos fazendo ele está fazendo uma aliança de amor conosco, como num casamento. É como se Deus estivesse se comprometendo com a sua noiva, Israel, né? E Israel, então, seria a sua esposa, né? Então, eu mesma tenho uma aliança, na minha aliança está escrito o nome do meu marido, Marcelo. Na aliança dele está escrito o meu nome, Lúcia. Essa aliança aqui, a gente fez uma aliança de fidelidade, né? Eu devo fidelidade ao meu marido e ele deve fidelidade a mim, mas não só isso. Ele é o meu protetor também, e eu devo submissão a ele. Eu devo respeito a ele também deve me respeitar, né? Então, nós temos uma aliança mútua, né? Uma aliança que eu tenho as minhas responsabilidades e compromissos para com ele, e ele as responsabilidades e compromissos para comigo, e essa aliança é baseada no amor, né? Eu devo amá-lo, amando o meu marido, eu vou cumprir essas responsabilidades. Enquanto ele estiver me amando, ele vai cumprir essas responsabilidades. Né? Para Israel, então, essa obediência e adoração a Deus serviriam para um propósito muito maior, né? Por quê? Porque a obediência às leis faria de Israel um povo único entre as nações. Só Israel servia a Deus e as leis de Deus. E as leis de Deus, elas são perfeitas e elas ajudavam o povo a ser um povo muito melhor do que as nações ao redor, né? E esse povo viveria de forma sábia, de forma justa. Os outros povos não viviam assim. E Deus era revelado através do povo de Israel. Se o povo de Israel não tivesse uma vida santificada, quando eles não serviam a Deus da forma como deveriam, quando eles tinham pecado, né, e se afastavam de Deus, eles manchavam a imagem de Deus. Eles não mostravam quem Deus realmente é. Então, eles deveriam eles eram a propriedade exclusiva de Deus para proclamar ao mundo o nome de Deus, quem Deus é. Por isso eles deveriam viver como povo de Deus, né? Em obediência aos mandamentos de Deus. E isso é para todos nós. Nós somos cristãos. Quando nós somos cristãos, nós também ganhamos, né? Um tratado. Esse tratado está aqui, ó. É a Bíblia. A gente precisa conhecer muito bem esse tratado para a gente obedecer a Deus, para a gente conseguir entender o que Ele quer de nós, né? Se a gente não lê esse tratado, né, que é a palavra de Deus, nós não vamos obedecer porque a gente vai ser ignorante quanto aos mandamentos de Deus. Né? E nós não vamos ser sábios. Então, nós cristãos, fomos também libertos da escravidão do pecado, né? E agora nós estamos em Cristo e nós temos, então, que guardar esses mandamentos de Deus na nossa mente e no nosso coração, porque agora nós temos uma nova norma, né? Uma nova lei. E agora nós temos responsabilidades para com Deus. Ele vai nos abençoar enquanto nós estivermos obedecendo a Deus. Né? Quando nós chegamos aqui no capítulo 9, Moisés fala uma coisa muito interessante para o povo, né? Porque o povo, aquela nova geração, ia entrar e conquistar Canaã. Mas Moisés fala assim, lembrem-se, vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los e também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons. Pelo contrário, vocês são gente teimosa. Então, Moisés está lembrando o povo do quão teimosos eles são, do quão pecadores eles são, do quanto eles não merecem aquela herança, do quanto eles não merecem a terra prometida. Mas pela misericórdia de Deus e pela promessa que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, é que Deus estava dando aquela boa terra para eles morarem.
né? Isso era muito importante, e tem que ficar muito claro para nós também, que fomos libertos do pecado, que vamos conquistar a herança eterna lá no céu com Cristo, mas nós não temos mérito nisso. É por conta do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, que é, nós teremos entrada na vida eterna. Esse povo tinha que tomar muito cuidado para não subir na cabeça, né? Para não achar que eles eram bons o suficientes, que eles eram melhores do que os outros povos, por isso que eles estavam conquistando, que eles é que estavam conquistando tudo aquilo. Não. Então, Moisés começa a trazer algumas leis sobre adoração, né? Como deveria ser a adoração de Israel. E o livro de Deuteronômio, ele trata praticamente, quase, a maioria das leis tratam sobre adoração. E o que é adoração? Aí você pode pensar, é o louvor, é o cantar, né? É a banda, né? Muita gente não sabe ainda explicar o que é adoração, né? Geralmente a gente vai mesmo para esse lado. O louvor, ele é uma expressão da adoração, sim, né? Mas não é só o louvor, o louvor música, né? A adoração é, na verdade, o amor a Deus. O amor é aquilo que nós falamos agora há pouco com aquele coração, né? Amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Isso é adoração. Então, se você ama a Deus, todas as suas ações vão mostrar que você ama a Deus. Então, você vai ter atitudes de amor a Deus, servindo ao próximo, sendo justo, cuidando de quem está necessitado, servindo na igreja, sendo uma boa filha, um bom filho, obedecendo aos mandamentos de Deus. Então, se você tiver, a adoração é isso, são as atitudes que nós temos de amor para com Deus, né? Você pode ter uma vida, o que Deus queria é que o povo tivesse uma vida de adoração. Então, o que acontece? Moisés, então, ele começa a explicar a lei, né? Ele traz as leis lá do Sinai que ele recebeu de Deus e ele começa a aplicar aquelas leis à nova situação de Israel quando entrasse na Terra Prometida, porque eles não seriam mais um povo nômade, que moraria em tendas, eles morariam agora numa terra, né? Eles iam plantar, colher, eles iam ter casas, eles iam ter gado, eles teriam uma vida com uma nova realidade, com outras circunstâncias. Então, a lei, ela foi, aqui em Deuteronômio, ela está sendo dada, adaptando a essa nova realidade de Israel na Terra Prometida, dessa nova geração que entraria na Terra Prometida. Então, Moisés começa a mostrar quais seriam as responsabilidades do povo, né? Como que eles deveriam viver como conquistadores daquela terra, residentes em Canaã agora, como eles deveriam desfrutar das bênçãos de Deus na terra de Canaã, né? Com os vizinhos, inclusive, né? O que eles deveriam fazer quando conquistassem aqueles povos, né? E a primeira coisa que eles deviam fazer quando entrassem em Canaã, e nós vemos lá no capítulo 12, de 1 a 4, era purificar a terra de toda a idolatria. Aquelas religiões, como eu já disse agora atrás, né, elas eram falsas e imundas. Tinha, por exemplo, o deus Baal, que era o deus da tempestade, tinha muitos postes ídolos da deusa Azerá, que era a sua consorte, né, e as nações cananeias tinham muitos templos espalhados por todas as regiões, por toda a cidade, né, muitos templos e santuários e altares, e eles tinham várias formas de adorar esses deuses, né. Deus, então, na lei de Deus, Moisés está mostrando para a nova geração que Deus estipulou leis e regras para adoração, e existia uma só forma de adoração ao Deus de Israel, né? Então, olha só, os cananeus, quando eles entrassem lá, eles iam ver muitos altares dos cananeus. Os cananeus tinham muitos altares. O que Israel tinha? Israel tinha um único altar, e deveria adorar a Deus nesse único altar. Os cananeus sacrificavam o que bem entendiam, inclusive os seus próprios filhos. Israel recebeu instruções para não sacrificar esses filhos e também
sobre quais sacrifícios levar, eles jamais deveriam sacrificar os filhos. Então, Israel tinha um santuário central, que era o tabernáculo, né? Um verdadeiro Deus, porque não existe outro, uma adoração, um sacerdócio autorizado, com todas as regras que Deus tinha estabelecido, e Israel deveria ser uma nação santa, separada de todas as outras nações, né? E aí faz a gente pensar, será que a gente pode trazer tudo o que a gente quiser para dentro dos nossos cultos? Será que a gente pode trazer para a nossa casa, para a nossa vida, né? As coisas que a gente vê aí no mundo? Não. Da mesma forma como Deus separou Israel, nós crentes, nós cristãos, também somos um povo separado, né? Como povo de Deus, devemos adorar ao Senhor da maneira como Ele ordena, e não imitar as práticas religiosas dos outros. Nós estamos no mundo para influenciar o mundo, não para sermos influenciados por Ele. A fé judaica e a fé cristã vieram a existir pela revelação e não por uma invenção do homem. Então, não podemos seguir o exemplo dos outros, não fazer o mesmo que os outros povos fazem. O que o pessoal da escola faz é diferente de você. Você é cristão, você é alguém que deve ser santificado para Deus, né? A adoração, novamente aqui, ela era expressa também no cuidado com o próximo. Essas leis que a gente vê em Deuteronômio 15, 19, né, do 15 ao 19, são tipos de leis que colocam Israel na linha de frente da justiça em comparação com os povos vizinhos. Por exemplo, aqui no versículo 19 e 21, vamos abrir lá, Deuteronômio 19 e 21 fala assim: não olharás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por pé por pé, né? Mão por mão, pé por pé. Então, se alguém arrancasse seu olho, você podia ir lá e arrancar o olho do outro. Aí você fala, nossa, mas que lei mais horrível. Se a gente for comparar as leis do Velho Testamento, as leis aqui que a gente tem no Pentateuco, com as nossas leis modernas, a gente pode ficar mesmo escandalizado. Nossa, Deus então era um Deus diferente? Não, é o mesmo Deus. O que acontece é que os povos em volta de Israel eram diferentes. Eles eram povos que, se alguém mexesse no meu olho, né, danificasse o meu olho, a minha família ia lá, naquela pessoa que fez aquilo, e matava a pessoa que fez o que fez comigo. E às vezes matava até a família toda, né? Era assim que eles agiam. Então, quando Deus traz essas leis para Israel, ele fala assim, olha, não é para... se tirou o seu olho, é para ir lá e tirar só o olho do outro. Nada além disso, né? Então, Deus está colocando limite para as ações do homem, que eram más, né? Então, a ideia aqui é que o povo de Israel não deveria ter essas práticas de vingança. A vingança vem do Senhor, né? Então, as leis de Israel são muito comparadas com o que os povos em volta faziam, elas estão muito acima do que os povos em volta viviam. Ela é muito melhor. A adoração também era expressa, né, aqui na liderança de Israel, né? Agora, Israel viveu no deserto por muito tempo, eles tinham Moisés como líder, eles tinham Arão, que era o sumo sacerdote, né? E eles tinham um grupo de homens, né, de líderes que cuidavam do povo de Israel. Mas não seria, quando eles estivessem morando nas cidades, eles teriam que ter uma outra estrutura de governo, né, que funcionasse melhor para aquelas, para a região onde eles, para a situação que eles estariam vivendo, né. Os vizinhos de Israel eram governados por reis considerados divinos, e eles eram a própria lei da nação. O que eles mandavam era o que tinha que acontecer. Em Israel era diferente. Então, a gente vê aqui em Deuteronômio, né, do capítulo 17 ao 18, como deveria ser a liderança governamental mesmo de Israel, né? Então, Deus instituiu juízes para lidar com as situações de conciliação, tá? Os juízes, os sacerdotes e reis, né? Posteriormente, os reis. Esses lideravam
todos eles deveriam liderar sob a autoridade das leis que Deus estava deu para Moisés, né? As leis da aliança que foi feita com eles. Deus enviaria profetas também. Para quê? Para supervisionar os líderes. Então, a gente vai observando que Moisés era um profeta também, né? Ele era um líder e ele era um profeta. Ele falava diretamente com Deus, né? E Deus mandava profetas para alertar o rei, né? Para instruir os reis, né? E para supervisionar aquilo que eles estavam fazendo. Né? Então, ele enviou, e a gente vai ver a partir do semestre que vem, os livros históricos, e depois nos profetas, como que eles agiam. Né? Então, nós temos aqui, do capítulo 19 a 26, as leis civis de Israel. Por que a gente precisa ter leis? Né? Porque nós somos pecadores, e a nossa natureza pecadora faz com que a gente seja, muitas vezes, desumanos, né? Haja desumanidade entre os homens, então muita maldade acontece. Então as leis são necessárias para quê? Para colocar ordem na sociedade, para refrear o mal, para ajudar a controlar o comportamento dos indivíduos. Elas são necessárias. E as leis de Deus, as leis que foram dadas por Moisés, né, por Deus, por Moisés, elas não podem mudar o coração do homem. Só a graça de Deus que pode. Mas Deus, a gente vai lendo as leis aqui em Deuteronômio e vê como Deus considera a vida humana muito preciosa. E o quanto ele deseja que tratemos as pessoas com justiça. Então aqui a gente encontra leis sobre o casamento, sobre a família, sobre os negócios, sobre a justiça social. Então o sistema legal de Israel deveria proteger viúvas, órfãos, estrangeiros. Isso nenhuma outra lei dos outros povos fazia. Né? E nós vemos aqui o quanto Deus se preocupava com os desfavorecidos. Quando nós chegamos lá no capítulo 27, a gente vê os termos finais da aliança. No capítulo 27, no capítulo 27, a gente vê então que Moisés apresenta todos os termos da aliança naquele mesmo formato que nós vimos, num formato semelhante ao que nós vimos nos tratados que os outros povos faziam. Então, Moisés vem trazendo as leis e quais são os termos da aliança, desse pacto que Deus está fazendo com essa nova geração que vai entrar em Canaã. Né? E depois que ele apresenta esses detalhes, ele explica para eles as bênçãos e as maldições. Se vocês obedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês obedecerem, vocês terão bênçãos. E as maldições são horríveis. Quando a gente começa a ler, dá até medo aqui, né? São maldições, se a gente pega lá o 27, você vê lá, 27:15, por exemplo, maldito o homem que fizer a imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá, amém. E ele vai colocando as maldições e vai mostrando como, né, a desobediência vai trazer um juízo de Deus sobre as nações, né, sobre o povo de Israel, sobre as nações, né, especificamente aqui na aliança com Israel. Eles não desfrutariam, Deus, inclusive, ia tirar deles essa boa terra que ele estava dando para Israel. Né? Isso acaba acontecendo no futuro. A gente vai ver que o povo se afasta de Deus, desobedece, e Deus cumpre aquilo que já estava estabelecido na aliança com o povo. Deus está falando, se vocês desobedecerem, é isso aqui que vai acontecer. São essas maldições que virão sobre a terra de Israel e sobre vocês. Mas se vocês obedecerem, vocês morarão num lugar lindo, com todo tipo de provisão. Vocês serão um povo que todos os outros povos vão olhar e falar, e vão se admirar, né? Então, as bênçãos de Deus estão relacionadas com a obediência do povo de Israel. Né? Então, nós vemos que a lei, né, de Deus coloca
todos os pecadores, todos os transgressores sob maldição. E é um pedaço que às vezes é até complicado da gente ler, porque a gente fala assim, nossa, como Deus era mau, né? Parece até que Deus é mau com essas maldições aqui, né? Porque a gente costuma ver Deus, um Deus que está sempre abençoando. Mas o que acontece é que a lei de Deus, a aliança de Deus com o povo de Israel, né, e conosco, é uma lei que é, ela tem o seu castigo para aqueles que são transgressores, né? Só que todos nós somos transgressores da lei. Todo aquele povo era transgressor da lei. É só olhar o que aconteceu nos livros anteriores, né? Êxodo, Números, então, o quanto aquele povo foi rebelde contra Deus. E o quanto nós transgredimos a lei de Deus. Quem de nós nunca mentiu? Quem de nós nunca desobedeceu aos pais, né? Então, a gente sabe que a gente é transgressor da lei. Então, o lógico disso tudo é que todos nós, e todos eles mereciam a punição da lei. Todos nós merecemos a punição da lei. Mas o que é muito interessante é que lá em Deuteronômio 21, 23, tem um texto que fala assim, ó, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que esse texto quer dizer, né? Ele está entre as leis de Israel, né? Existem várias leis, e é uma das leis falando dos criminosos, e ser colocado no madeiro, né? Ser pendurado no madeiro, morrer numa cruz, era uma das piores vergonhas que uma pessoa poderia ter, né? Receber. E era considerado maldito aos olhos de Deus, aquele que era pendurado no madeiro, porque era um criminoso. Ele estava infringindo a lei de Deus. Só que nós sabemos que quem fez isso, quem foi levantado no madeiro foi Jesus, né? E olha só o que Paulo fala a respeito desse versículo de Deuteronômio. Olha como ele interpreta o que Cristo fez por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E aí ele cita esse versículo de Deuteronômio, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqueles que confiam em Cristo não podem ser condenados, porque pela lei de Deus, porque Cristo já levou sobre si a maldição deles. Cristo já levou a nossa maldição. O que deveria ter acontecido conosco, aconteceu com Cristo. A maldição que deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Então, Deus não vai mais fazer com que nós soframos as maldições pelos nossos delitos, pelos nossos crimes contra a lei de Deus. Isso é lindo, né? O quanto o que Cristo fez por nós é lindo. E o que ele sofreu por nós é terrível. E nós devemos dar valor ao que Cristo fez por nós. E vivermos debaixo do seu sangue, né? Entendendo o que ele fez por nós e sermos santos, né? E obedecermos a Deus. É porque ele venceu a morte que nós temos condições de obedecer. É porque ele obedeceu que nós temos condições de obedecer a lei. Né? Se não fosse por ele, nós seríamos malditos. Moisés, quando chega lá no capítulo 31, ele fala assim para o povo, olha, depois da minha morte, vocês vão abandonar o Senhor. Ele fala para o povo, vocês vão abandonar o Senhor. Olha lá, Deuteronômio 31, 27 a 29, está escrito assim, ó. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos essas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Então, Moisés mostra para eles o quanto ele continua falando, olha, vocês vão se rebelar novamente contra Deus, né? Mas olha o que ele fala lá no versículo 36, né?
um pouquinho antes, ele fala assim, olha, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas, né? Ele está falando que o coração de Israel não é circuncidado, é um coração de pedra, um coração duro, como ele falou anteriormente também, né? Essa metáfora mostra claramente, né, que o coração de Israel não é circuncidado, que tem algo muito errado com o coração de Israel, porque é teimoso, é duro, né? E é a mesma coisa de errado que está no nosso coração também, né? De toda a humanidade. E por que que o nosso coração é duro? É por conta do pecado, né? Mas um dia, Deus vai fazer algo para transformar os corações de seu povo. Como Moisés disse, né, ele já tinha dito, Deus escolherá um profeta que será parecido comigo, né? E esse profeta vai cumprir a lei e vocês vão obedecê-lo, né? E a gente pode observar isso. Olha só, Moisés foi um dos maiores profetas que Israel teve. Ninguém fez as obras que ele fez, né? Que Deus fez por meio dele, né? Ele foi um instrumento de Deus maravilhoso. E ele ainda fala assim, olha, Deus escolherá um profeta que será parecido comigo. Isso está em Deuteronômio 18:15. Quem é esse profeta? Porque muitos profetas vieram depois de Moisés, mas nenhum foi parecido com Moisés. Até que chegou o Messias. E vamos ver o que está escrito lá em João 1:21. Está escrito assim, ó. O povo lá agora, no Novo Testamento, está perguntando para João Batista, né? Está perguntando o seguinte, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Então, o povo estava esperando esse profeta que Jesus tinha falado que viria, né? Depois a gente vê em João 1:21, escrito, João 1:45, escrito assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Filipe encontrou Natanael e falou, nós achamos aquele que Moisés disse que viria, aquele profeta que Jesus disse que viria, é Jesus. E a gente vê lá no 6:14, né? João 6:14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, eles conseguiram identificar Jesus como o profeta prometido, aquele semelhante a Moisés. E em Marcos 9:7 fala que por meio de Cristo, nós seríamos. Depois você pode ler lá também, né? Moisés, então, eu quero passar para cá, então vamos só entender aqui. Então, isso que eu acabei de dizer, né? Nunca apareceu um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Está escrito isso lá no finalzinho do livro, né? Muitos profetas surgiram em Israel, mas nenhum foi como Moisés. E Israel continua aguardando até que veio esse profeta, que é Jesus, prometido, né? Só que Jesus é maior do que Moisés, porque ele conheceu a Deus face a face, né? Na verdade, Moisés só conheceu Deus face a face, mas Jesus é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus. E Moisés foi escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito. Jesus é muito maior do que Moisés, porque Jesus, ele nos liberta da escravidão do pecado. Moisés deu a lei, mas não conseguiu fazer Israel obedecer. Jesus cumpriu toda a lei e nos dá condições para obedecê-la. Então, aquele profeta que foi prometido em Deuteronômio 18:15 é mesmo Cristo Jesus, Filho de Deus, o Redentor prometido, maior e melhor do que Moisés, né?
aqui, ó. Quando a gente chega, então, no capítulo 32, nós vemos Moisés no finalzinho, né, da vida dele já, depois que já tinha ensinado toda a lei. Ele abençoa todo o povo, toda aquela nova geração. Tribo por tribo, ele vai trazendo bênçãos, tribo por tribo. E Deus fala para Moisés escrever um cântico, ensinar um cântico para o povo, né? E por meio desse cântico, né, essa geração seria ensinada, eles ensinariam também aos seus filhos esse cântico, né? E olha como os cânticos têm um poder de ensino, né? E ele deveria escrever um cântico que mostrasse para essa nova geração quem ele é, como que ele tirou com mão forte esse povo lá do Egito, como que deveria ser a vida do povo, né, com relação a Deus, e se o povo não cumprisse a aliança com Deus, o que aconteceria? Então, Moisés escreve meio que um resumo da aliança de Deus com o povo, né, que foi feita esse pacto de aliança entre Deus e o povo, né? Ensinaria as futuras gerações, também eles deveriam ensinar esse cântico às futuras gerações, né, sobre os perigos da idolatria. Também lembraria da bondade e da misericórdia do Senhor, né? Então, o povo aprendeu esse cântico, e eu não sei vocês, mas eu gosto muito de cantar, né? Vocês sabem disso. E eu canto e decoro muito mais, né, as palavras de Deus quando canto, né, os versículos, quando são cânticos que cantam as escrituras, e fica na nossa cabeça, né? E a gente consegue ensinar outras pessoas. Então, olha como é importante a gente conhecer os cânticos bíblicos, né? Colocar na nossa cabeça e viver em obediência à palavra de Deus, aquilo que a gente está colocando, né, no nosso coração. Tomem cuidado com as músicas que vocês ouvem. Existem músicas que as músicas realmente nos influenciam e ficam na nossa cabeça. Elas nos ensinam. Então, tome cuidado com o que você ouve. Dê preferência para ouvir a palavra de Deus cantada, né? E você vai ter na sua mente e no coração a palavra de Deus, e você vai e dessa forma Deus vai trabalhar no seu coração para que você siga mais aquilo que Ele está ordenando, né? Você vai se lembrar do pacto, de quem Ele é. E nos momentos de dificuldade, você pode lembrar do cântico e falar, ai, Deus é bom, eu posso confiar nele, Senhor, me ajuda nisso, né? E você pode confiar nele para obedecer a Deus. Agora, no final do livro, a gente vê Josué assumindo a liderança. Então, na verdade, Josué já era, desde o começo do livro, né, a gente vê que ele era a pessoa escolhida por Deus para suceder a liderança, né? Moisés foi um líder que trouxe a lei. Agora Israel precisaria de de um líder diferente, um líder militar, porque Canaã tinha que ser conquistada com um exército. E Josué era esse homem, era o homem que era o comandante do exército, né? Que Deus estava colocando como comandante do exército de Israel para conquistar a terra prometida. Então era uma liderança com uma característica bem diferente daquela que foi a de Moisés. Na semana que vem nós veremos o livro de Josué, veremos que Josué aprendeu a lei com Moisés também e ensinou a lei ao povo também. Fez com que o povo amasse a lei e amasse mais a Deus. Esse é um bom líder. Bom líder é aquele que ajuda o povo a amar mais a Deus. Então Moisés, depois que termina todo o discurso dele, que abençoa, que ensina o cântico, ele sobe um monte, né? E morre lá nesse monte, na fronteira de Canaã. Ele não entra em Canaã, né? E o seu corpo foi sepultado pelos anjos de Deus, num lugar onde ninguém pôde encontrá-lo. Eu acho tão bonito isso, porque Moisés foi um servo de Deus fiel, e Deus honrou a vida de Moisés, mas ele não era um homem que deveria ser adorado. Por isso, ele foi sepultado, não por homens, porque eles poderiam saber onde Moisés está, ir lá, adorar, fazer alguma coisa e ficar lá adorando Moisés, né? Moisés era um homem como nós, né? Um homem como nós, que foi fiel ao caminho de Deus, do Senhor, né? E falou com ele face a face, como um homem conversa com um amigo, né?
O segredo da vida de Moisés não foi o conjunto de suas próprias aptidões, porque ele teve a educação no Egito, ele tinha tudo o que era necessário para caminhar no deserto, para levar o povo pelo deserto, mas ele mesmo, quando foi chamado para liderar o povo, falou que não era apto para isso. Falou, Deus, eu não consigo nem falar direito, né? Mas o segredo da vida de Moisés foi a maneira humilde dele caminhar com o Senhor, né? Ele passou tempo com Deus, ele ouviu a palavra de Deus e ele obedeceu às suas ordens. O que Moisés fez é o mesmo que nós devemos fazer para ter uma vida bem-sucedida, né, como a de Moisés. Quem não admira a vida de Moisés? Mas ele não foi. Ele não é digno de ser adorado. O único digno de ser adorado é Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque ele é muito maior e melhor do que Moisés. Aqui no finalzinho do livro, né, nós temos então a morte dele. Josué 34, 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mandato do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Que nós sejamos, então, servos de Deus, que passem tempo com Deus, ouvem a sua palavra, leiam a sua palavra, né, e obedeçam. Cristo nos dá condições de obedecer a palavra de Deus. E aí você fala assim, mas nós podemos obedecer ou não a palavra de Deus? Nós conseguimos obedecer a palavra de Deus? Nós conseguimos obedecer a lei? Qual que é a resposta? A resposta é não, nós não conseguimos. Se dependermos de nós, nós não conseguimos. Mas se nós dependermos de Cristo, Ele nos capacita a obedecer a Deus, porque quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo está em nós e ele transforma aquele nosso coração de pedra no coração de carne e nos capacita a obedecer a Deus e não há mais maldição. Cristo já pagou a maldição pelos nossos pecados. Nós merecíamos a morte, mas agora nós temos vida porque Cristo nos dá a vida eterna, né? E isso faz com que o que Cristo fez por nós, o Espírito Santo em nós, nos capacita a vivermos uma vida em obediência, né? Então, que nós estejamos ligados em Cristo, né? E Cristo vai produzir em nós uma vida obediente, santa, que agrada a Deus. Bom, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que misericordioso. É um Deus que nos resgatou da morte, nos trouxe para a sua maravilhosa luz e agora nós podemos ter vida eterna. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, Deus, que nós caminhemos com o Senhor, que nós caminhemos com todo o nosso coração devotado a Ti, ó Deus. E que o Senhor transforme nosso coração dia a dia em santidade, ó Deus. Que a gente esteja sendo cada dia mais santificado pelo Senhor. Que a gente cada dia mais obedeça e honre o Teu nome. Te peço por cada adolescente que está assistindo essa aula e nos dá, Senhor, vontade e prazer em ler a Tua palavra e conhecer mais ao Senhor. Que essa semana o Senhor esteja nos dando vontade também de ler o livro de Josué, para que na próxima aula a gente aprenda um pouco mais do Senhor, ó Deus, e daquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, muito bom. Então até a próxima semana. Tchau, tchau.